Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo pascal coloca diante de nós o questionamento da nossa própria fé, da nossa busca pelas coisas de Deus, do nosso encontro que fazemos com Ele e das muitas vezes que nós, o nosso caminho, seguimento de nosso Senhor Jesus, perdemos a esperança, nos encontramos perdidos, como estes dois discípulos de Emaús, que nós vemos ser relatado a nós no Evangelho. Dois discípulos que outrora haviam testemunhado a graça de Deus, através da pregação de Cristo Jesus, através dos seus ensinamentos, suas ações, os seus sinais. Dois discípulos que outrora deixaram para trás a própria casa, a própria cidade, o povoado, Emaús, e foram seguir a Jesus. Quem experimenta a graça, vive ela constantemente. E eles fizeram esta experiência com Cristo Jesus a ponto de deixarem tudo e seguirem, porque se encontravam em Jerusalém junto de Jesus. Também esses dois discípulos testemunharam a paixão de Cristo Jesus, a sua morte. E agora neste Evangelho testemunham também a sua ressurreição. São um dos primeiros discípulos, seguidores de Jesus, a testemunharem a sua ressurreição. Mas antes de testemunharem a ressurreição, é preciso passar por um momento de reflexão, por assim dizer, colocar-se no caminho entre aquilo que passou e aquilo que virá, uma clara realidade daquilo que nós devemos viver constantemente da nossa vida, uma clara realidade e configuração ao nosso chamado diante de Deus. Nós temos um antes, um durante e um depois. Antes de ter o nosso encontro pessoal com Deus e depois que fizemos a nossa experiência. E olhando para a nossa realidade pessoal, quando nós fazemos uma experiência verdadeira com Cristo Jesus, tudo transforma, tudo é novo, tudo é diferente. E creio eu que todos passam pela mesma experiência de não querer mais voltar no antes, no passado, nas coisas que eram ruins, nos erros, nos pecados, nas faltas. Mas muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com momentos difíceis, dolorosos, que às vezes nós não conseguimos entender, que às vezes são inexplicáveis, a tristeza, a solidão. E acontece isso com os discípulos, de modo especial esses dois discípulos de Emaús. Seguiam a Cristo Jesus, esperavam ansiosamente que Cristo viesse para libertar Israel. Mas acontece que Cristo é entregue à morte pelos fariseus, pelos chefes, as sinagogas, os sumos sacerdotes. O entregam para ser condenado à morte e o crucificam. E então aquele que devia salvar, libertar Israel morre e é sepultado. Começa a surgir uma sombra de tristeza no coração destes discípulos. Ora, mas ele viria para salvar, para libertar, e agora está encerrado num túmulo. Mas como assim? E sem um pingo, talvez, de esperança, sem uma visão de um pós, de uma continuação, se veem obrigados por si mesmos a voltar atrás, a voltar no passado, a voltar no ponto de partida, a Emaús, ao seu povoado de origem. Se aquele que nós seguíamos prometia nos salvar,
agora morreu, está enterrado, o que a gente vai fazer? Não há mais esperança, morreu a esperança, morreu a luz, agora só há trevas, só há escuridão, só há tristeza, a desesperança, a falta de fé, o cansaço, a angústia, e então se perdem a ponto de querer voltar no passado, nos erros, as faltas, os pecados, as falhas, então se colocam a caminho de Emaús. Mas é justamente nesse colocar-se a caminho do passado que o Mestre, que Cristo Jesus vem ao encontro. Porque nós temos um Deus que, como bem sabemos e que como temos meditado ao longo de modo especial desse tempo pascal, que é presente em nós, que vive, que brilha como a luz que não se apaga, que não nos deixa sozinhos. Vem ao encontro daqueles que estavam perdidos, se aproxima deles, começa a caminhar com eles, mas ainda aqueles discípulos se encontram cegos, tristes, cabisbaixos, a ponto de não reconhecer aquele que está caminhando ao seu lado. Veja quão profunda é a tristeza no coração daqueles discípulos, que não conseguem enxergar quem está do seu lado, mas continuam a murmurar. Jesus pergunta: que ides conversando pelo caminho? E eles, com o rosto triste, volta para aquele homem que ainda não reconhecia o ser Jesus e questiona: mas tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Jesus pergunta o que aconteceu, para que eles pudessem partilhar, e eles se lamentam. Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus, do povo, nossos sumos sacerdotes se entregaram para ser condenado e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Vejam quão grande e profunda é a tristeza no coração desses discípulos, que só se lamentam diante daquilo que aconteceu. A gente esperava que ele fosse nos salvar, mas já tem 3 dias que o túmulo está lá e ele não apareceu. Então, diante daquilo que lhe era prometido, diante daquilo que eles esperavam ao seguirem um mestre, a se colocarem à disposição, a renunciar e deixar tudo para trás, se encontram agora desolados. Não tem mais a presença do mestre e o túmulo, como eles mesmos relatam, agora está vazio. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, foram ao túmulo, não encontraram o corpo, viu um anjo dizendo que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram lá, encontraram como as mulheres tinham dito, mas ninguém o viu. Há apenas a tristeza e o túmulo vazio. O que fazer? Não há mais o que fazer, segundo o coração deles. E no meio desta tristeza, retornam ao princípio de tudo. Mas é retornando que Jesus vem ao nosso encontro. Na nossa vida, muitas vezes, isso acontece conosco. A gente faz a nossa experiência, nós fazemos a nossa experiência com Deus, temos o nosso encontro com Ele, decidimos segui-lo, deixar tudo para trás, mudar de vida, a conversão, estamos na presença de Deus, mas por vezes acontece alguma tribulação, porque são normais, por assim dizer, acontecer as tribulações da nossa vida. Acontece alguma tribulação e nós perdemos a esperança, ficamos como que cegos, não conseguimos entender, só questionamos, só murmuramos, só perguntamos a Deus o tempo todo o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê. Não conseguimos enxergar que Ele está do nosso lado. Os discípulos de Emaús, Jesus estava com eles, mas eles não enxergaram. Preferiram ficar aprofundados na tristeza, que é muitas vezes a atitude que nós temos diante das nossas dificuldades, aceitar a tribulação e carregar essa profunda tristeza o tempo todo conosco, ao invés de voltarmos a Deus, ao invés de entregarmos a Deus as nossas dores, as nossas dificuldades, nós preferimos aceitar elas, aceitar esse peso e carregá-lo constantemente, deixando que Ele faça-nos definhar as nossas misérias. E elas nos definham muitas vezes,
a ponto de tirar tudo de nós: a esperança, a vida, a fé, o amor, a crença em Deus. Tira tudo de nós quando nós nos entregamos facilmente a essas realidades, a ponto de não reconhecermos um Deus que caminha ao nosso lado, um Deus que não nos desampara, que nunca nos deixa sozinhos, porque Deus não nos deixa. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus não nos deixa sozinhos. Ele está lá conosco. Nós é que não percebemos a sua companhia, nós é que não percebemos o seu auxílio, nós é que não percebemos a sua graça. O nosso coração não nos deixa ver o Senhor que está conosco, mas Ele está lá. De alguma forma, de alguma maneira, Ele está lá. Mas é preciso ir purificando, pouco a pouco, a nossa experiência da graça de Deus, para sermos capazes de enxergar tudo. E diante de tudo aquilo que os discípulos se lamuriaram a Jesus, Ele começa, primeiro exorta, claro, os discípulos, em cima da própria Sagrada Escritura, mas como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E recordemos aqui, meus irmãos, que Jesus por diversas vezes anunciou aos discípulos e à multidão que seguia que iria sofrer, que iria ser entregue pelos torturadores, seria torturado, que seria morto, mas que ressuscitaria depois de 3 dias. Não foi só uma vez que Jesus falou, não foi 2, foram 3, mais de 3 vezes talvez. Jesus disse aos discípulos que iria sofrer, morrer e ressuscitar, mas os discípulos preferiram permanecer na ignorância dos próprios corações, se deixando ser conduzidos pelo medo, pela incerteza, pela desesperança. Quantas vezes Deus nos promete graças, maravilhas, mas nós nos deixamos ser conduzidos pela tristeza que às vezes habita no nosso coração, em nossa casa, na nossa família. Desacreditamos do poder que Deus tem, da grandiosidade da graça de Deus. Preferimos ficar refugiados naquilo que parece ser confortável a nós, mas que não tem conforto nenhum, porque se estamos longe de Deus, não há conforto. Se estamos no mundo, de forma alguma existirá conforto. Longe de Deus, não há conforto. Nós nos auto-enganamos achando que a gente está na nossa zona de conforto, mas a nossa zona de conforto só pode ser na presença e no braço de Deus. A nossa alegria, a nossa felicidade só pode estar em estar na presença de Deus, em servir e amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas muitas vezes estamos como que cegos para tudo que acontece à nossa volta. E aí nós questionamos, nós murmuramos, revoltamos contra Deus, revoltamos contra a nossa própria vida, muitas vezes até tentamos tirar a própria vida. Quantos, desiludidos com as coisas do mundo, tentam o suicídio por achar que é a saída mais eficaz? Ora, longe de Deus não há saída eficaz, não há solução, não há fim, senão no coração do Pai, no coração de Deus misericordioso, do Cristo ressuscitado. E Jesus então começa a explicar-lhes as Sagradas Escrituras, algo que ele já havia feito no meio das multidões, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Os discípulos ainda não conseguiam enxergar, mas e aqui nós percebemos algo ainda muito interessante. E para a gente entender a graça de Deus, existe também um processo. Tudo na nossa vida é processo, claro, processos e processos. Existem os processos ruins, mas também os processos necessários e eficazes. Primeiro é preciso que o coração sinta a presença de Deus para que depois o enxerguemos. É o que acontece com os discípulos, mas eles só vão entender lá na frente que o coração já havia reconhecido a Deus, mas os olhos ainda não. Então, chegando perto do povoado, perto de Emaús, os discípulos, Jesus fazendo de conta que ia mais adiante, mas sabia o que os discípulos iriam fazer, porque Deus conhece todas as coisas. Os discípulos se voltam a ele insistindo, mesmo sem conhecer aquele homem, aquele estrangeiro: fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite vem chegando. Aqui nós começamos a perceber o processo
de conversão, de mudança, de abertura à graça de Deus. Mesmo sem eles entenderem, o coração começa a reconhecer o Mestre. E mesmo sem saber quem ele era, pede que ele fique. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entra então para ficar com eles. Aqui está, meus irmãos, minhas irmãs, a chave do nosso processo de conversão, de retorno à presença de Deus. É clamar a sua presença na nossa vida todos os dias. Não só quando estamos felizes, quando estamos agraciados por tantas bênçãos de Deus, mas também nos nossos momentos difíceis, nos dias torturosos, dolorosos, clamar: Senhor, fica conosco, fica comigo, fica na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, fica no meu matrimônio, fica comigo, Senhor. Aonde você precisa que Deus fique, peça que Ele fique, mas peça, diariamente peça: Senhor, fica comigo. É tarde, a noite vem chegando, uma linguagem para dizer que muitas vezes a noite escura da alma está chegando, e nós começamos a perceber que nós precisamos ainda mais clamar: fica comigo, Senhor, me ajude a passar por esta tribulação, por esta dificuldade, permanece ao meu lado. Mesmo sem entendermos, mas quando a gente clama que Deus permanece, Ele fica. Jesus ficou com os discípulos. Aí então é que nós veremos a graça de Deus acontecer, porque se Ele não ficar conosco, a graça não acontece. Os discípulos passaram esta experiência. Jesus entrou para ficar com eles. E então, se sentando à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. E é justamente nesse momento que os olhos dos discípulos se abriram. Quando Jesus toma o pão em suas mãos, abençoa, parte e distribui. Se os discípulos estavam seguindo o Mestre, com certeza eles também vivenciaram a experiência que os discípulos tiveram, os 12 discípulos tiveram na última ceia. Aquilo que celebrávamos lá na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Tomai-o todos vós, bebei-o todos vós. E todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. É justamente ao partir o pão que os discípulos reconhecem quem está diante deles. Aí então é que todas as coisas se tornam claras. Aí então é que as coisas fazem sentido no coração daqueles homens que estavam desesperançosos, como que perdidos em si mesmos. Mas foi preciso passar por um longo processo, o caminho para voltar lá atrás, e no caminho encontrar-se com Jesus, que nos ensina todas as coisas, para então clamar a sua presença: fica, Senhor, conosco. E então, ficando ao lado de Deus, vê-lo partir. Vê-lo então partir o pão e distribuí-lo para nós. A nossa experiência da graça e da fé em Deus nos ensina que nós precisamos estar ao lado de Deus, assim como Ele está conosco. Os discípulos o reconheceram porque Ele mesmo nos disse que estaria sempre presente nos nossos altares, todas as vezes em que o pão fosse consagrado e se tornasse o seu corpo, em que o vinho fosse consagrado e se tornasse o seu sangue, para a salvação da humanidade. Eis que Ele está presente. É Ele quem faz acontecer o mistério da transubstanciação. E o seu corpo e o seu sangue se tornam para nós fonte de amor e de reconciliação. É ali que nós reconhecemos a graça de Deus. É ali que nós vamos entender tudo o que nós estamos passando. É ali que vai ficar claro para nós os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias. É ali que estão as respostas que às vezes nós tentamos procurar no mundo, nas coisas fúteis que o mundo nos oferece. Não está lá a resposta, está na Eucaristia, na presença verdadeira e real de Cristo Jesus. É ali que se esclarecem a nós todas as coisas. Veja a experiência dos 2 discípulos de Emaús. Somente quando o Senhor partiu o pão, eles então entenderam tudo, todas as coisas
que lhe havia acontecido. E Jesus imediatamente desaparece da frente deles, e é o momento então que um olhando para o outro entende todas as coisas. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Veja que aconteceu primeiro o processo do coração. Sem eles entenderem o coração, já se voltava a Deus. Fica conosco, Senhor. Somente quando o Senhor partiu o pão, então eles entenderam. Era o Mestre que estava conosco. Era Ele que não nos deixou sozinhos. A luz, uma vez mais, tornou-se a brilhar. A esperança tornou-se a entrar no coração daqueles homens. E nós vemos isso porque imediatamente, nos diz o Evangelho, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, de onde estavam. Veja o processo que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes é preciso voltar lá atrás para recordarmos de todas as coisas e continuarmos batalhando, vivendo, servindo e amando o nosso Deus que caminha conosco, que está ao nosso lado. O processo da nossa vida, o processo da nossa conversão, o processo do seguimento sincero. Para sermos verdadeiramente discípulos de Deus, de Cristo, nós precisamos passar por essas etapas. Mas tudo conflui na Eucaristia. Somente nele vamos nos confortar. Somente nele vamos entender todas as coisas. E então testemunharemos, uma vez mais, a sua graça, o seu amor, o seu auxílio. Veja, os homens que perderam a fé, a esperança, voltaram lá no princípio para então se encontrarem uma vez mais com o Mestre. E então imediatamente partem. Veja, eles pediram para Jesus: fica, Senhor, conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Nem se importaram que estava de noite, saíram imediatamente para ir para Jerusalém, porque entenderam naquele exato momento a graça de Deus, as Sagradas Escrituras, as revelações que diziam que Cristo ressuscitaria. Imediatamente voltam para contar aos 11 discípulos e testemunhar que eles viram o Senhor. Nós o vimos ressuscitado. Ele apareceu a nós e nós o reconhecemos ao partir o pão. Ele nos revelou todas as coisas, explicou-nos a Sagrada Escritura, e os discípulos, inclusive, confirmam isso aos dois. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A graça de Deus que não nos deixa perdidos, abandonados, quando nós nos deixamos ser conduzidos. Porque aqueles discípulos poderiam apenas ter recusado, se afastado daquele estrangeiro que caminhava, chegou perto deles, mas Cristo quis permanecer ao lado deles. Veja, Jesus fez de conta que ia adiante. Os discípulos de Emaús podiam apenas ter deixado ele ir embora e entrado para casa para chorar o luto, a dor, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Mas não, chamaram: fica conosco, Senhor, porque Deus move o nosso coração. Quando nós mesmos nem percebemos, Ele está nos sustentando e movendo o nosso coração para amá-lo cada dia mais. Que nós possamos, meus queridos irmãos, fazer esta experiência da graça de Deus todos os dias na nossa vida, de modo especial a experiência de Cristo ressuscitado, que vem ao nosso encontro. Aquele que vive eternamente, aquele que não nos deixa sozinhos, abandonados, sem esperança, aquele que é a luz que jamais se apagará, porque venceu o poder das trevas, a morte, a maldade, venceu todas as coisas para restaurar e instaurar em nós o caminho da sua graça. Que nós possamos nos comprometer com Deus a permanecer fiéis todos os dias, custe o que custar, venha o que vier na nossa vida, em nossa casa, na nossa família, seja a dificuldade que for que bater a nossa porta, permanecermos fiéis até o fim. Nada pode nos tirar da presença de Deus, nada pode nos fazer querer voltar lá atrás, na vida do erro, na vida do pecado, quando ainda não conhecíamos o Senhor e a sua graça. É permanecer fiéis até o fim, para que diante do altar, ao vermos Cristo abençoando, partindo e distribuindo o pão eucarístico para nós, compreendamos o verdadeiro sentido da sua entrega e do seu amor. Ali estão as respostas de todos os nossos questionamentos. Se você tem dúvida, se você questiona a Deus,
Se você se pergunta o porquê de tantas coisas, deixa Jesus mesmo responder, recebendo o corpo e o sangue dele na Eucaristia. Se preparando, claro, para receber Jesus na Eucaristia, pelo sacramento da confissão, mas recebendo o Senhor na Eucaristia. Nada pode nos afastar de Deus, nada pode tirar de nós esta presença, porque é Ele que nos sustenta. Quando nós mesmos nos perdemos, Ele vem nos encontrar, porque nos ama. Que a luz de Cristo continue brilhando no nosso coração, que a esperança nunca venha a faltar em nós, para sermos verdadeiramente testemunhas da ressurreição de Cristo, não como os discípulos que o viram ressuscitado, mas testemunhas que veem todos os dias, em toda a Santa Missa, no nosso altar, o Senhor se dá, uma vez mais, em alimento para nos sustentar. Ali está Cristo vivo, ressuscitado por amor. É ali que nós damos o nosso verdadeiro testemunho e Ele se dá a nós. Que a graça de Deus nos conduza sempre mais nesse bom propósito, o caminho, a santidade e do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre